Ora viva, seja bem-vindo ao programa Radiografia do País. Este é um programa que vai fazer análise dos assuntos que marcam a atualidade nacional. E para esta semana, a primeira edição, vamos tentar analisar um pouco sobre a questão do impacto das manifestações que estão a ocorrer no país. Já vamos à quarta fase anunciada pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane, que se encontra na parte incerta. E vamos tentar analisar a questão do impacto da economia para o país e que saída podemos ter para poder, de alguma forma, controlar a questão da economia nacional. Desde já junta-se a nós, Clésio Foia, que é economista, que vai nos ajudar a analisar essa situação dos impactos das manifestações na economia nacional. As várias organizações já vieram ao público manifestar o seu desagrado ou os impactos que está a ter para a economia nacional. Clésio Foia, já agradeço pela sua presença aqui no programa Radiografia do País. Seja bem-vindo. Saudações, meu caro Ilustre Mário, saudações também a todos, tanto telespectadores, seja de pequena tela ou grande tela, que nos acompanham a partir deste canal Extramind no programa Radiografia do País. Bem, indo tanto naquilo que já introduziu, que tem a ver com as implicações econômicas das manifestações convocadas pelo candidato presidencial, suportada pelo partido Podemos, Venâncio Mondlane, que já anunciara, portanto, a quarta fase das manifestações, que, segundo ele, portanto, é uma fase que vai ser mais severa para a economia, porque desta vez ele não insta, conforme a terceira fase, que convocava, portanto, aos manifestantes que se fizessem todos um conglomerado tanto de pessoas na capital do país, portanto a cidade de Maputo, mas agora ele diz que as manifestações vão ter o seu, portanto, a sua vazão, o seu ímpeto nas capitais provinciais e agora também atacar, aferir, portanto, sensibilidades econômicas. Estamos a falar de fronteiras e porto, portanto, todos os portos que são veículo de comunicação com Moçambique e o resto do mundo, ou seja, para os mercados globais, o que vai fazer com que o ambiente, o clima macroeconômico possa aqui se estreitar dentro de uma conjuntura que já vem aqui com adversidades severas com a economia, portanto, naturalmente, no seu modo, portanto, normal de funcionamento, a economia nacional já é incipiente, repleta por desafios enormes, mas com essas manifestações vem agudizar o nosso clima, portanto, de conjuntura econômica, porque estamos a falar de manifestações que visam estrategicamente ferir a economia, porque estamos a falar de uma convocação, portanto, para inatividade econômica, uma inoperacionalização econômica, o que faz com que haja aqui baixos níveis de produtividade e, consequentemente, produção, que vai fazer com que, portanto, as empresas ressintam-se de forma adversa, de forma aqui até se calhar dizer perversa, com estes impactos, portanto, das manifestações. Porque as pessoas que produzem a atividade empresarial e produtiva, sobretudo, é uma atividade que aqui digamos assim, ela invoca a presença física. Portanto, é preciso que estejam lá os trabalhadores para poderem exercer a sua atividade normal de produção e operação junto às empresas. Mas com esta convocatória, manifestação, primeiro, as pessoas devem ficar em casa. Se for à rua, apenas saia para manifestar. É verdade que o candidato aqui, Venâncio Mondlane, também insta ao seu grupo, portanto, as pessoas que fazem essa manifestação, para que não destruam bens públicos e privados, mas que seja manifestação pacífica. Há alguns pontos, é bom que se diga, a manifestação ela é retratada ou é conotada como também um cenário, um festival de vandalização que vem aqui deteriorar, portanto, aquilo que tem que ver com os bens públicos e privados. Mas o Venâncio Mondlane já disse que para os manifestantes apenas manifestarem-se de forma pacífica. Mas não se tem aqui, nem sempre em todos os sítios obedecem essa regra e em algum momento também é preciso dizer-se que em alguns pontos a polícia tem sido tolerante e tem tido aqui um elo de manutenção da ordem pública, aqui deixando
o exercício do artigo 51 da Constituição da República, que é o direito à manifestação, mas é preciso também dizer de que há alguns pontos em que a polícia utiliza ou exacerba, portanto, aqui a força, portanto, compulsória que é dotada, portanto, o organismo do Estado dota aqui a polícia para zelar a segurança interna e, portanto, aqui nós vemos em algum momento o exacerbar do uso, violando ou violentando aquilo que tem a ver com os direitos fundamentais, portanto, humanos. Daí que vai aqui gerar uma onda de instabilidade social que pode-se aqui resvalar em problemas também socioeconômicos. Ou seja, um conflito pós-eleitoral, um conflito político está a resvalar-se aqui a problemas socioeconômicos. Muito bem, é verdade que esse é um problema político e de alguma forma ela vai desaguar para a própria economia nacional, que é importante para o funcionamento do país. Caso foi, olhando para estas situações que estão a ocorrer, há diversas organizações que já apareceram ao público a dizerem de viva voz que essas manifestações estão a prejudicar a economia nacional. E por outro lado temos duas frentes. Uma frente de um grupo que apoia o candidato presidencial e que convoca essas manifestações, mas temos um grupo empresarial que também tenta fazer, digamos, um frente. Convoca-se as manifestações, do outro lado a comunidade empresarial diz que não vamos trabalhar, mas no fim e ao cabo descobrimos que não se trabalha na verdade, porque parece o que mais essas pessoas estão mais interessadas é mesmo essas manifestações. De que forma nós podemos acautelar esses aspectos? Ou melhor, antes de irmos a essa questão, de que forma nós podemos acautelar os aspectos? É possível acautelar a questão do direito à manifestação, mas também salvaguardar a economia nessas circunstâncias? Bem, é de facto uma situação complexa, porque é preciso perceber o seguinte: há um grupo na sociedade moçambicana que aproveita-se desta tensão política, sobretudo pós-eleitoral. Portanto, repara-se que antes a discussão era dos resultados eleitorais. Sim. Ainda no processo de contagem de votos, o candidato presidencial Venâncio Mondlane apareceu-se autoproclamando-se, portanto, vencedor. Certo. E depois o que resvalou-se também para um outro problema, que é a falta da confiança nas instituições do Estado, sobretudo aquelas que podem dirimir, portanto, conflitos eleitorais. Estou a falar do Tribunal Supremo, estou a falar do Conselho Constitucional, mas também a questão do organismo que gera, portanto, esse pleito eleitoral. Estou a falar do STAI e também do CNE. Portanto, houve aqui uma onda, um grupo, portanto, de desconfiança dessas instituições, ou se colocando em causa o fortalecimento ou a pujança dessas instituições, trazerem aqui de forma aqui íntegra aquilo que tem a ver com os resultados. Aliás, até há aqui factos que comprovam algum, digamos assim, uma irregularidade, porque temos algumas cadernetas, portanto, eleitoral, que, por exemplo, pode vir ali 400 eleitores, mas quando se apura, portanto, o número de votos que tem que ver com aquela caderneta, há uma total incongruência, portanto, do número de eleitores e número de votantes, o que faz com que alguns apoiantes do Venâncio Mondlane ganhem uma certeza de que há aqui falta de seriedade nos órgãos que geram esse processo eleitoral. Daí que vem aqui a impugnar, portanto, os resultados eleitorais. Sim. Mas depois aqui de Cariz há um outro grupo que aproveita-se, portanto, desse clima de instabilidade para manifestar uma insatisfação. Sim. Que já, portanto, era social. Ou seja, sim, alguns problemas estruturais vêm aqui a resvalar-se, portanto, como uma consequência de um resultado ou de um conflito pós-eleitoral. Que depois, repare-se, o Venâncio Mondlane, de parte incerta, com recurso a uma tela, ele invoca, portanto, paralisações ou atividades da nossa economia. Ou seja, há um outro mandato ou um outro governo, portanto, paralelo, que é aqui encabeçado pelo Venâncio Mondlane, mas que também tem uma boa cota significativa de seguidores, porque sim, as pessoas, repara-se que antes as manifestações, sobretudo as de grande vulto, tivemos em 2008, em fevereiro e em setembro, portanto, no governo Armando Emílio Guebuza. Exato, Armando Emílio Guebuza,
quem fazia as manifestações, ou quem estava de frente, portanto, a dar cara às manifestações, eram os jovens que estavam aqui a viver nas zonas periféricas da cidade e em subúrbios. Mas nessas manifestações, algo aqui acontece, porque além dos jovens, portanto, das zonas periféricas e subúrbios, aqui, por lá na Caniço, Machaquene, Mafalala, portanto, que são as artérias, sobretudo aqui em Maputo, mas também em outras zonas, um pouco por conta, por lá, um pouco por toda a geografia nacional, todas as províncias. Aqui já há um novo segmento de manifestantes. Estamos a falar da tal dita classe média alta, que com recursos a panelões, a apitos, manifestam-se promovendo uma insatisfação, portanto, por questões estruturais. Daí que, quando o Venâncio Mondlane, estrategicamente, é bom que se diga que é uma estratégia que o Venâncio Mondlane está a adotar em sancionar, em ferir a economia, para pressionar, portanto, ao governo, para que se diga, no seu entender, no entendimento do Venâncio Mondlane, para se restabelecer a verdade eleitoral, portanto, ele vai aqui acenar e atentar aos principais polos econômicos. Repare-se que, como corolário, como consequência da terceira fase da manifestação que ele invocou, houve aqui em Ressano Garcia, portanto, que é o ponto transfronteiriço de Libombo entre Moçambique e a África do Sul. Houve aqui uma instabilidade que, como consequência, houve até invasão às instalações, portanto, da migração da província ou da cidade, ou da província de Maputo em geral. Então, o Venâncio Mondlane percebeu que, olha, naquele polo que é o maior fluxo, portanto, sobretudo de importação de produtos, bens alimentares, para a região sul, para o mercado sul, aqui em Moçambique, estamos a falar do mercado de grossistas de Zimpeto, de Xai-Xai, de Machixe. Portanto, o Venâncio Mondlane percebeu que ele, atacando naquele polo, vai aqui criar uma disrupção na cadeia de fornecimento de bens e serviços vindo da África do Sul, mas também bens e serviços que saem de Moçambique para a África do Sul. E depois ele percebeu que um dos ímpetos que tem, portanto, aquele posto transfronteiriço entre Moçambique e África do Sul é, portanto, o corredor de Maputo, que vai desaguar na plataforma de logística que é o Porto de Maputo. Portanto, servindo o Porto de Maputo como uma plataforma ou uma resposta aos desafios logísticos que é a congênere, portanto, dos portos e caminhos de ferro de Moçambique, a sua congênere na África do Sul, que é a Transnet, tem em desafios logísticos para responder àquilo que são a necessidade do setor mineiro. Estamos a falar de crômio, ferrocrômio, cobre e carvão térmico, que são, tanto minérios aqui granulados que a África do Sul produz e escoa, portanto, quase 50% deles através do Porto de Maputo. Então, o Venâncio Mondlane insta até agora aos camionistas, portanto, os operadores de carruagens, de caminhonagens, para também aderirem a essa manifestação, para pilharem, sabotarem, portanto, este processo de transporte dessas mercadorias para, portanto, para o Porto de Maputo, que é uma, como se diz, é um hub, sob o ponto de vista de logística e também transporte, aproveitando o corredor de Maputo pela Estrada Nacional número 4. Então, o Venâncio Mondlane depois diz mais, vamos ao Porto, vamos se avizinhar ao Porto, porque ele percebe que na zona circunvizinha ao Porto, há aqui também uma outra onda de insatisfação, porque é uma zona aqui, digamos, com um reflexo de pobreza, reflexo de falta de recursos e oportunidades. Então, ele, aproveitando, portanto, dessa insatisfação naquele ponto estratégico, ele insta, portanto, as pessoas a se fazer um motim, se calhar até, porque ele até sabe que, por vezes, a polícia pode sim promover uma instabilidade por conta do uso exacerbado da sua força compulsiva, mas também há ali jovens mal intencionados que podem gerar um motivo até uma vandalização. E o Venâncio Mondlane sabe, ele pega, portanto, esta oportunidade para instrumentalizar, portanto, aqueles jovens para poderem se amontoar junto ao Porto para inviabilizar as operações normais de transporte e logística. E repare, qual é que é o benefício econômico que o Porto de Maputo representa para a economia de Moçambique como um país? O Porto de Maputo contribui com receitas de rendimento de pessoas coletivas, falo do IRPC, em cerca de 40 milhões de dólares. E o Porto de Maputo paga, portanto, uma taxa fixa de concessão de 8 milhões de dólares anuais. E o Porto de Maputo contribui com 15% das receitas brutas, portanto, de todas as operações logísticas que o Porto tem, em 15% logo canaliza ao Estado moçambicano. Então, o Porto de Maputo tem este portfólio de ser um grande hub para canalização de receita para o Estado, mas também o Porto de Maputo é aquela plataforma, conforme já dito antes na minha anterior locução, que serve, portanto, a necessidades, portanto, de desafios de logísticas que a África do Sul tem, e o Porto de Maputo também serve para necessidades
necessidades, portanto, por falta de acesso ao mar, ao país do Interlândia, sobretudo a Suazilândia, o Lesoto e também a Botsuana e também aqui o Zimbábue. Mas eu só falei do Porto de Maputo, se calhar agora podemos ir para um outro porto, o Porto da Beira, que só também, e de Nacala, que respondem, portanto, à necessidade de conexão para os outros mercados com os países do Interlândia. Portanto, estamos a falar sobretudo de importação de combustível e fertilizantes para o Malawi, Zimbábue e Zâmbia, que não têm acesso ao mar. Portanto, esses portos da Beira e o Porto de Nacala servem, portanto, como um hub logístico, como uma solução para essas necessidades, portanto, de consumo desses produtos. Mas também para ligações, porque o Zimbábue, por exemplo, exporta ouro, exporta minérios a partir do porto, portanto, da Beira e Nacala. E também mesmo aqui dentro em Moçambique nós temos o complexo industrial e mineiro de Moatize, que utiliza, portanto, a plataforma de logística de Nacala e também da Beira para, portanto, exportar o carvão. O que vai fazer com que haja pressões, primeiro, na cadeia de fornecimento de Moçambique, a partir dos portos nacionais, para os mercados globais, e nos mercados globais também há de haver uma falta, portanto, de matéria-prima para a produção, o que vai também comprometer os mercados globais, que vão naturalmente fazer constituir um grupo de pressão. O grupo de pressão que o Venâncio Mondlane está a pegar, é preciso que tenha essa cautela, a estratégia do Venâncio Mondlane. O Venâncio Mondlane exerce a pressão aqui internamente, mas também vai exercer pressão, sob ponto de vista, sim, externamente. Primeiro, aqui regional, sob ponto de vista regional, geograficamente, na SADC, os países do Interlândia, que vão se ressentir com essas manifestações, porque vão também ter aqui uma limitação de disponibilidade, portanto, de bens e serviços que importam, mas também uma limitação de exportação de bens e serviços a partir, portanto, desses países para os outros mercados. Então, o problema de conectividade entre os mercados fica logo aqui já comprometido. Vai também exercer um grupo de pressão para o governo. Mas também nos mercados globais, que são receptores, tanto da matéria-prima que esses países vão aqui exportar a partir dos nossos portos, das nossas plataformas e logística. Vão aqui, portanto, ressentir-se dessa crise. Mas também porque esses países estabelecem relações econômicas com Moçambique, não só Moçambique, com esses países do Interlândia, fornecendo bens manufaturados. Portanto, esses países também vão ter falta de mercado, porque tinham como a África, sobretudo a África Austral, e aqui nesses países do Interlândia e também Moçambique, tinham como um mercado preferencial para fornecer os seus produtos, vão também aqui ressentir de si, vão também exercer um grupo de pressão para o governo. Essa que é a estratégia do Venâncio Mondlane. Então, é preciso ter muita cautela, é preciso ter muita análise, tanto quando ele invoca aqui estrategicamente manifestações para ferir com a economia. Muito bem. Em outras linhas, vamos assumir que esta crise que estamos a viver aqui, a crise econômica está a ser provocada mesmo pelas essas manifestações, as mesmas vão refletir-se nos países que comunicam-se com Moçambique. Quer dizer, há essa troca de produtos e compra de bens e serviços. E a questão que eu lhe coloco, de que forma nós podemos, é uma questão complexa, na verdade, mas como procurar mecanismo para poder atenuar esta situação e salvaguardar a economia? Qual deve ser, é certo que nós estamos a analisar uma perspectiva econômica, mas também não podemos descurar o lado político, porque o que está, de alguma forma, a levantar todos esses problemas são questões políticas. De que forma qual a solução para podermos minimizar? E de que forma, mas antes desta questão, a questão das manifestações, se prevalecer, há cada vez mais probabilidade da economia degradar-se, e que impacto isso pode trazer cada vez mais para a nossa economia? Bem, primeiro é preciso percebermos, Mário, que a nossa economia moçambicana, em seu estado normal de funcionamento, já é uma economia com desafios tanto e limitações, sobretudo desafios de infraestrutura, acesso à tecnologia, capital humano qualificado, porque nós temos uma força, tanto um grupo etário, a nossa estrutura etária, somos abençoados por ser composta maioritariamente por jovens, mas depois temos o desafio de capitalizar, portanto, essa estrutura etária do nosso país em capital humano, ou seja, o know-how. Os jovens, em Moçambique, temos aqui desafios de uma educação com qualidade, portanto, temos desafios como a desnutrição
crônica, temos desafios com acesso a infraestruturas, tanto porque vão aqui, porque fala-se até um debate, uma narrativa interessante, Mário, é que Moçambique tem aqui recursos, temos aqui recursos naturais, temos aqui recursos minerais, temos aqui até recursos que vêm responder aos imperativos da transição energética, tanto que é o desígnio, tanto ou é a agenda mundial, tanto de produção, uma produção sustentável, sempre olhando para matérias-primas verdes, ou seja, que podem transmitir uma menor carbonização, ou seja, uma descarbonização nos processos de produção. E Moçambique, de facto, tem essas matérias-primas, estamos a falar do gás, estamos a falar de grafite, estamos a falar de, portanto, fontes de energias hídricas, eólicas, fotovoltaicas, portanto, um incomensurável potencial para a produção, tanto com aquilo que eu designo a agenda mundial. Mas tem aqui desafios de infraestrutura. Sim. Moçambique, repara, não tem ainda uma estrada nacional que liga tanto o país de zona sul até zona norte, e uma estrada nacional, digamos assim, portanto, uma estrada com uma infraestrutura qualitativa, ou seja, com qualidade para poder aqui assegurar fluxo de mercadorias e bens. Mas também não temos infraestruturas ferroportuárias, também, porque nós temos bons portos, é verdade, Porto de Maputo é de se calhar um postal de visita, do seu ponto de vista da plataforma logística, sendo o mais eficiente da região, só para nós termos números, para fazer um carregamento do navio. O Porto de Maputo leva 24 horas, quando a média regional é de 7 dias. Repara, temos aqui, portanto, esta eficiência para descarregar, por exemplo, um caminhão de carga granulada ou fracionada, temos aqui 1 hora apenas, quando a média, portanto, do dia é já acima de 5, 6 horas de tempo. Então, esses elementos fazem com que Moçambique tenha oportunidade, mas também tenha desafios. Sim. Desafios de acesso à infraestrutura. Nós não temos uma linha férrea que liga uma espinha dorsal, que vem aqui atravessar ao mapa de Moçambique. Sim. Mas também não temos um transporte de cabotagem, porque temos até terras arráveis, mas fala-se de produção, não tem-se uma agroindústria, uma produção primeiro industrializada e depois que seja acompanhada por infraestruturas agroindustrial para poder processar aquela produção, portanto, mas também não tem acesso aos mercados, porque acesso aos mercados tem que ter infraestruturas de apoio à atividade, tanto produtiva e agrícola. Estamos a falar de barragens, primeiro, para a retenção de água. Nós não podemos ter uma agricultura que depende tanto do clima, de chuvas, épocas chuvosas. Vamos dizer que a época agrícola começa quando é a época chuvosa. Não, nós não podemos produzir assim. Nós temos que ter barragens de retenção de água para épocas chuvosas nós capitalizarmos a água e reter a água para que quando chegarmos na época, portanto, mais seca, aquela água servir para regadios. Mas também temos desafios de políticas, portanto, que estimulem emprego aqui em Moçambique. Repare-se, há um estudo, há uma métrica do Banco Mundial sobre o relatório da atualidade econômica de Moçambique, em que dizem que Moçambique, por ano, tira ao mercado de trabalho 500 mil novos colaboradores, ou potenciais novos colaboradores. Entretanto, Moçambique apenas tem capacidade de gerar apenas 25 mil postos de trabalho. Temos um gap de 475 mil, portanto, pessoas que estão na zona de desemprego. Se fizermos isso aqui vezes 10, estamos a falar de 4,75 milhões de jovens, portanto, na roda de desemprego, e que gera aqui uma insatisfação. Então, é preciso que haja um diálogo, porque vai me perguntar qual é que seria a solução, para que tenhamos uma manifestação, mas se acautele também aqui essa questão de produção ou atividade econômica. Sim. É preciso que haja um diálogo sincero, honesto. Sim. Primeiro, ao nível da sociedade. Sim. É preciso promover um diálogo ao nível da sociedade. Jovens, o Estado, tanto o governo, que é o gestor do Estado, tem que pegar jovens, conversar com os jovens, tanto, e este é que é o momento certo, quando o jovem está aqui com os ânimos, quer ser ativo de forma política, quer participar de forma ativa na política, portanto, da nossa sociedade. É preciso capitalizar esta oportunidade que temos agora do jovem também dar a sua voz, portanto, para que haja um diálogo honesto, sincero e, de facto, colocar o jovem como um ator ativo e direto e principal para aquilo que é o processo de desenvolvimento do nosso país. E depois coloca-se com o Venâncio Mondlane. É preciso aqui se levar a sério o Venâncio Mondlane, porque, repare-se, é de facto algo inusitado e sem precedentes. Em Moçambique, se calhar até por conta em todo o mundo. Uma pessoa, sem que esteja no local,
está em parte incerta, com recurso a uma tela de telefone, e com recurso a uma rede social, consegue de forma voluntária ou até involuntária paralisar o país. Então, temos que ter aqui uma dose de seriedade quando se fala com essa pessoa. Tem que se levar aqui a sério e, portanto, fazer perceber o Venâncio Mondlane que ele é moçambicano. Sim. Ele também é um ator aqui da sociedade importante. Ele, juntos, podemos trabalhar para o bem de Moçambique. Despidos de cor partidária, despido de religião, despido daquilo que são ideologias, porque todos, a diferença é que faz a união. Portanto, nós, Mário, eu não posso, ao longo de um processo de diálogo, estar aqui a concordar com o Mário, nem o Mário comigo. Então, é preciso que haja essa divergência para que nós possamos aqui crescer juntos, arranjarmos solução e depois temos como bem comum aqui o progresso, portanto, e desenvolvimento socioeconômico de Moçambique. Porque aqui, conforme eu já havia dito antes, o problema, às vezes, disse que é uma tensão pós-eleitoral. De facto, é o que vem dar agora ênfase, é o que vem aqui despoletar essa onda de manifestações e tal. Mas percebe-se que por detrás daquilo já havia uma vontade de que se expressar, portanto, alguma falta de inclusão no processo de desenvolvimento, na dinâmica de desenvolvimento. Nós hoje temos recursos naturais. É preciso sentar-se a sério, desenhar-se com os jovens, como é que o jovem pode participar na industrialização. O governo até tem políticas bonitas que trazem aqui, portanto, temos aqui o programa de PRONAI, o programa de industrializar Moçambique. Tem que se sentar. Como é que nós podemos industrializar Moçambique? Certo. Nós temos gás. Gás, nós não começamos a explorar agora. Sim. Em 2004, pela Sasol, em Mbane, já havia, portanto, aqui exploração de gás. Mas depois, na bacia de Rovuma, sobretudo aqui, sobre 2010, já com projetos de prospecção e pesquisa de oil and gas, portanto, na bacia de Rovuma, com quantidades que colocam Moçambique num conjunto exclusivo de 10 países produtores e exportadores de gás. E o segundo maior atrás da Nigéria. Sim. Com aqui reservas mais de 170 trilhões de metros cúbicos de gás. Isto é muito. Estamos a falar de projetos. É que tinha que se perceber. É verdade, é capital intensivo, mas tem que haver agora uma audácia do Moçambique. Nós, como moçambicanos, precisamos de desenvolver. Nós precisamos criar cidades. Olha, depois dos portugueses terem abandonado, portanto, a Moçambique, tu podes levar um português que saiu há 49 anos e tu levas ele para uma fleta, ele é capaz de reconhecer, a minha casa era ali. Sim. Porque pouco mudou. Sim. É preciso que se diga isso, pouco mudou. Mas não está nada perdido. O tempo ainda está aqui e estamos numa era muito positiva, porque a tecnologia, as facilidades de produção, as formas de fazer, tanto foram sofisticando e modernizados. Moçambique está agora num momento fértil para se poder desenvolver. Portanto, capitalizar-se aqui os jovens. O jovem não pode ser marginalizado. Sim. O jovem tem que ser visto como solução dos problemas deste país. E de forma ativa. E tem que aqui, inclusive, aqui não interessa se é do partido A, B ou C, tem que se pegar no jovem, sobretudo as jovens, que nós percebemos que este jovem tem capacidade para liderar, esse jovem tem competência para exercer, esse jovem tem competências para operacionalizar, esse jovem tem dotado de habilidade, de proficiências, portanto, para aqui ser uma força motriz para aumentar, portanto, aquilo que é o nosso nível de produção no nosso país. Obrigado. Foi. Há uma outra questão que vem, que é preciso ser discutida. Há muitos empresários que recorrem à banca para financiamento, para vários projetos. E com essa vaga de manifestações que estão a ocorrer, a maior parte deles não estão a conseguir captar receita. Vamos falar da questão da componente no capítulo do transporte, pessoalmente. Não estão a conseguir captar receitas. De que forma a banca pode encontrar uma forma de atenuar, de não sufocar os empresários que, por diversos motivos, recorreram à banca para obter algum valor, para investir, por exemplo, no setor do transporte, numa situação social, digamos, involuntária, alheia a eles. Qual deve ser o comportamento da banca? Qual deve ser o comportamento do Banco de Moçambique? É uma questão interessante e também complexa, certo. Porque, de facto, é um conflito pós-eleitoral, tensão política, que vai resvalar-se numa onda de instabilidade social e que depois, por fim último, vem aqui tanto sancionar a economia.
e colocando no ambiente de riscos e incertezas estreitos ou perversos, ou se quisermos dizer até severos. Sim. O que faz com que os empresários, de forma involuntária, venham aqui a incorrer a uma posição, tanto de default, ou seja, de incumprimento naquilo que são suas obrigações financeiras. Sim. E, por outro lado, nós temos aqui os bancos comerciais, que são os credores dos empresários, sobretudo na área de transportes e comunicação, comércio e serviços, que são as áreas que logo a priori são na linha de frente como maiores afetados com esta manifestação, porque são prestadores de serviços de transporte. Se não há atividade econômica, não há mobilidade, não há dinâmica na economia, os empresários não têm nem como tanto se fazer à rua. Empresários não, as pessoas não têm nem como se fazer à rua e consequentemente, essas atividades ficam paralisadas. E repare-se até que eu trazer umas métricas. No primeiro trimestre deste ano, temos o setor, portanto, de hotelaria e restauração, que contribuirá, portanto, com métricas de 3,5%. No segundo trimestre, essa contribuição subiu para 5,6%. Ou seja, no cômputo geral, a atividade econômica do primeiro trimestre de 2024 foi de 3,2%. Incluindo, portanto, a indústria de petróleo e gás, portanto, gás natural liquefeito. Excluindo o gás natural liquefeito, tivemos aqui um crescimento da atividade econômica em 2,3%. Vamos ao segundo trimestre, tivemos aqui, incluindo aqui a indústria de petróleo e gás natural liquefeito, tivemos um crescimento de 4,5%. Retirando, portanto, aqui gás natural liquefeito, tivemos um crescimento de 3,6%. E, sob ponto de vista parcial de qual é que é o setor que contribui para esta métrica global que eu acabo de dizer, temos aqui a indústria extrativa. E no primeiro trimestre contribuímos com 10,2% e no segundo 17,5%. Por que eu trouxe isso? Vamos agora para o comércio e serviços, sobretudo para a área de hotelaria e de restauração. No primeiro trimestre contribuiu com 3,5%, no segundo 5,6%, atrás da indústria extrativa, como o setor que mais contribuiu. Mas agora, com essas manifestações, definitivamente, nós nem precisamos ter métricas, vamos perceber que vai ter um contributo reduzido, portanto, afetado com essas ondas de manifestações. Como é que as instituições, portanto, o Banco Central e a Associação Moçambicana de Bancos podem reagir? É preciso aqui se reinventar. As provisões ou as projeções de avaliação de risco e incerteza, tanto que tinha, sobretudo, o Banco Central, na componente interna, tinha que ver com a instabilidade, portanto, em Cabo Delgado, tinha a ver com as mudanças climáticas e com a dívida pública. Mas agora é preciso adequar-se para um novo fenômeno, que são as manifestações de conflito pós-eleitoral. É verdade que o governador do Banco de Moçambique saiu a dizer que as projeções ainda continuam positivas, porque o Banco Central havia previsto, portanto, um conflito pós-eleitoral. Na minha humilde, sincera opinião, e aqui venho argumentando com aquilo que tem que ver com o relatório do Banco Central para o semestre para o mês de setembro, a quando da divulgação da postura de política monetária, a taxa mínima reduzindo de 14,25 para 13,50, portanto, apresentou que para a componente, os riscos de avaliação de risco e incerteza para a componente interna em Moçambique era conflito Cabo Delgado, portanto, conflito de terrorismo, era também mudanças climáticas que podiam afetar severamente a agricultura, portanto, reduzindo aqui aquilo que tem que ver com a atividade agrícola na atividade econômica de Moçambique, ou seja, a contribuição que o setor agrícola tem na atividade econômica de Moçambique. Mas também falou do alto endividamento da dívida pública interna, sobretudo, que tem capturado tanto financiamento que seria destinado para a economia, o crédito da economia para os empresários, tanto capturou porque parece-me que há aqui um conforto, ou seja, um incentivo dos bancos em financiar, portanto, ao governo e não à economia. Mas não estava previsto, portanto, um conflito pós-eleitoral. Porque é aquilo que eu havia dito antes, agora, trouxe aqui métricas, que setor de serviços, portanto, comércio e serviços foram as da linha da frente que sofreram com essas manifestações. E depois contribuíram, vinham aqui com uma onda de contribuição ascendente, porém, agora já reduzindo. Mas vamos aqui para um setor, que é setor serviços financeiros. Falamos de bancos, seguradoras, casas de câmbios e por aí afora. Se reparar, Mário, os bancos, todos eles,
aqui até nos mandaram mensagens, todos nós recebemos aqui informes, uma comunicação de que estariam fechados como consequência das ondas de instabilidade, portanto, aqui que está a estabilidade social que está-se a verificar como um corolário das manifestações. Daí que o banco contribuiu com 1,5% no primeiro trimestre. Agora subiu a contribuição para 4,5%. Mas nós já não vamos ter essa contribuição, portanto, do setor financeiro em geral, porque ficou extremamente inativo. Então, é preciso que o Banco Central sente-se com a Associação Moçambicana dos Bancos, dê aqui períodos de moratória para todos, portanto, os devedores que, por razões involuntárias ou alheias à vontade deles, não podem cumprir, portanto, com o seu período, tanto de maturidade de pagamento ou cumprir com suas obrigações financeiras, porque, portanto, não estão a operar. Temos aqui setores que foram buscar, de facto, empréstimos para poder investir em atividades empresariais, mas como consequência de uma conjuntura econômica adversa, é preciso que o Banco Central, que os bancos comerciais também tenham essa sensibilidade, porque é um clima de involuntariedade, ou seja, não há aqui deliberação, não há intenção, portanto, para se ter aqui uma situação de um mau pagador ou um crédito em cumprimento. Então é preciso estender alguns prazos, portanto, até que se restabeleça a normalidade, porque quero eu acreditar que este é um fenômeno que o governo, portanto, porque tem interesse de facto que a atividade restabeleça a ordem pública e a atividade, portanto, econômica possa aqui decorrer de forma normal. Então eu tenho certeza que para se resolver, portanto, este nó de estrangulamento que estamos a viver e que o quanto antes vai se resolver para se poder, portanto, restabelecer a ordem pública e a normalidade. Cláudio, estamos mesmo para terminar. Vou pedir a sua capacidade de síntese, mais duas questões. A primeira é, nestas manifestações, conseguimos ver que algumas instituições, tanto públicas e privadas, estão a ser vandalizadas. Não queremos cá discutir a questão da vandalização na sua plenitude, mas o impacto dessas vandalizações estão a ter na própria economia. Como, por exemplo, as instituições do Estado. De que forma essas vandalizações vão impactar, na medida que amanhã vamos precisar dessas instituições no seu funcionamento normal? Qual análise pode-se fazer em relação a essas vandalizações? Que impactos pode ter para a própria economia? Porque amanhã vamos precisar reabilitarmos as mesmas instituições para o funcionamento. Primeiro, vou pegar as privadas, depois vou fazer uma transversalidade para as públicas. As privadas, quando se vandaliza um bem privado, uma instituição privada, estamos a falar de viaturas, estamos a colocar desgraça no proprietário. Isto é logo uma desgraça e é uma coisa que eu condeno desde já, veementemente aproveitar nas vossas câmaras a dizer aos caro manifestante, exerce o seu direito de manifestação. Aliás, o governo e a polícia já veio a dizer, mas não vamos vandalizar os bens públicos nem privados, porque amanhã nós precisamos. Estamos a desgraçar pessoas que com muito sacrifício tentaram, portanto, adquirir aqueles bens privados. Agora, se tiver, isso estou a falar de bens privados do consumo, portanto, não duráveis ou até duráveis, mas também temos bens privados de investimento, falo de empresas. Essas empresas, se nós vamos aqui partir, estamos a colocar outras pessoas desempregadas, estamos a colocar avultadas somas de prejuízo nos empresários, estamos a colocar também a capacidade dessas empresas de contribuírem para o Estado para pagar impostos. Então, e o que vai aqui fazer com que o Estado tenha menos recursos. Isso aí não tenhamos dúvidas disso. E sobre o ponto de vista, tanto público, infraestruturas públicas, vai haver aquilo que chama-se um desvio orçamental. Nós já podemos perceber que, primeiro, é que o Estado agora vai ter que reforçar, portanto, o orçamento para o setor de defesa e segurança. Porque vimos aqui gás lacrimogéneo, até vimos aqui meios que antes nunca tínhamos visto, helicópteros da polícia, vimos aqui, portanto, um contingente do Ministério da Defesa, também do Ministério do Interior. Aquilo significa gastos ou despesas. São gastos, sem dúvida. Sim. Então, colocar força na rua não é barato. Não é barato. E se só um colete à prova de bala, eu estive até a fazer, porque estou aqui a tentar perceber, do ponto de vista aqui, quantitativo, qual é que pode ser o gasto. Eu percebi naquilo que foi o meu due diligence, portanto, o procurement que eu fiz, um colete à prova de bala custa em média $60. Então já viu quantos coletes à prova de bala estão aí, é muito dinheiro. Então há de haver um desvio orçamental que seria canalizado
para, portanto, construção de escola, para retirar esses nossos 7.000 turmas a nível nacional, estão nas salas sombras, poderia ser um valor que era para construir infraestruturas, que era para modernizar o setor da saúde, transportes, portanto, todos os setores, portanto, que a função do Estado tem por natureza, portanto, o dever, portanto, de influenciar e também de modernizar. Vai haver esse desvio, porque estamos a falar de destruição de bens públicos, estradas, queima de pneus nas estradas, instituições públicas, viaturas de instituições públicas que serviam para nós, portanto, como sociedade. Essa destruição vai implicar desvio orçamental num contexto em que a arrecadação de receita vai se tornar mais estreita, porque temos menos contribuintes. Tem pessoas que até têm vontade de contribuir, tem pessoas que até querem contribuir, mas já não podem, estão impossibilitados, porque já não geram lucros, já não geram aqui os recursos que são aqui cabíveis ou justificáveis para contribuírem, portanto, do ponto de vista fiscal. Professor, última questão. Há um cenário que estamos a viver aqui no país em que vamos falar do mercado grossista de desempenho. Estão a reclamar. Alguns produtos estão a deteriorar-se no Estado Nacional de Desempenho. Mas é um fenômeno que acontece no Estado Nacional de Desempenho. E que foi acompanhando e fui recebendo algumas reclamações das pessoas. A quando do anúncio da terceira fase das manifestações, é que no dia anterior houve uma corrida dos munícipes para comprar os produtos alimentares para fazer face a essa questão. O que aconteceu é que quando, ao chegar lá, houve um aumento quase de 200 meticais em maior parte dos produtos. E hoje, o mercado de desempenho aparece, diz que não, a maior parte dos produtos apodreceram. Mas daquilo que foi das pesquisas feitas é que reduziu a capacidade de compra por parte dos munícipes porque houve inflação dos preços. Quer dizer, estamos a dizer, em outras palavras, que há sempre aproveitamento também que se tira dessas questões. A sua análise relativamente a isto. Hoje os vendedores estão a reclamar, mas ontem há quem diz que foram eles mesmos que provocaram essas questões porque inflacionaram os preços. A sua análise relativamente a situação. É de facto, é aquela questão que disse que a ocasião faz o ladrão. Portanto, temos um ambiente de incerteza, risco e também aqui deteriorado pelas manifestações e tal. O que faz com que alguns vendedores aqui especulem o preço. Pode até existir elementos cabíveis para uma inflação, depois até passaria a explicar. Sim. Mas agora nós vamos para aquilo que é a especulação, ou seja, está-se a faltar com a verdade, porque o preço de um determinado produto é o resultado do custo da aquisição, o custo logístico para poder ter o produto na montra e também a margem de ganho. Esse é que depois vai determinar o preço do produto. Mas nós aqui podemos ver preços administrados, por exemplo. Com aqui a REN, que é a Autoridade Reguladora da Energia, em Moçambique, tem os derivados de petróleo. Todos os derivados de petróleo têm preços administrados. Estamos a falar de gás, por exemplo. A botija de gás já subiu de preço. 200 meticais. Sem, contudo, tem aqui relacionado aqui as manifestações, porque aquele preço não é fixado arbitrariamente, não há arbitrariedade na fixação daquele preço. Há uma entidade, há um organismo que vem aqui estabelecer preço. Então, aqui há uma especulação naquilo que eu permita uma expressão, mais uma vez, na ocasião, fazer o ladrão. Mas depois tem uma inflação também promovida por questões daquilo que a informação. A informação é um agente extremamente fundamental ou focal na determinação de preço. Se alguém chega com uma informação de especulação, vai especular o mercado. E essa especulação pode também ser alimentada por aquilo que tem a ver com perspectiva. A pessoa, por exemplo, hoje, depois do anunciar da quarta fase das manifestações por candidato presidencial Venâncio Mondlane, pode ter certeza, Mário, que a inflação nos mercados, principais mercados grossistas. Porque as pessoas querem, tanto os que têm poder de compra, têm como capacidade, querem que se aprovisionar porque há um clima aqui gerado de elevado nível de incerteza, risco e incerteza. Então as pessoas querem se aprovisionar, se acautelar, tendo os produtos em casa. Então, até quem não quer manifestar, quem não está dentro da onda de manifestação, ele prefere ter aqui estes produtos. Então vai haver uma especulação por uma pressão na procura dos produtos. Então, há uma pressão da demanda, da procura. Então, que vai especular o preço. Mas também pode haver já uma inflação de facto natural, porque Moçambique é de facto um país
que ainda é autossuficiente sob o ponto de vista de produção interna, sobretudo de bens alimentares manufaturados. Então, nós importamos da África do Sul. Tivemos 3 ou 4 dias de interrupção ou encerramento das portas, portanto, na fronteira de Libombe e Ressano Garcia. O que faz com que aqui aspectos logísticos de distribuição também dos bens e serviços manufaturados, alimentares especificamente, vêm aqui e chegam com um certo desfazamento temporal, ou seja, há aqui um período de moratória para se fazer chegar esses produtos aos mercados, o que gera aqui, primeiro, falta de escassez do produto e que vai logo, por consequência, gerar inflação. Mas também falou de produtos que deterioraram só a produção. Isso é consequência de falta da procura. Repare-se, nos primeiros dias, sobretudo aqui na segunda-feira, aliás, segunda-feira não, sobretudo na sexta, sábado e domingo, até os mercados estiveram a funcionar, houve aqui uma baixa de preço, porque não havia pessoas para poderem, não havia procura para aqueles produtos. Então, e são produtos perecíveis. Então, para que se desfazer disso, os vendedores ou os fornecedores destes produtos aos clientes desceram os preços. Mas depois, com uma parcial restituição da ordem pública, ou uma projeção ou perspectiva assim menos perversa, sob o ponto de vista de avaliação de risco e incerteza, tanto as pessoas foram tanto retomando a atividade normal, econômica, e depois o que fez com que exercesse uma pressão na procura e houve uma especulação. Portanto, o argumento de que houve, portanto, o encerramento das portas na fronteira, o que condicionou, portanto, a provisão ou ao fornecimento desses produtos de forma atempada. Daí que gera, portanto, essa inflação. E pode crer, Mário, que o Banco Central deve estar aqui com uma enorme dor de cabeça. Porque o Banco Central, sobretudo, como corolário do conflito geopolítico entre a Rússia e a Ucrânia em 2022, 2023, tanto e corolário daquilo que tem a ver com a pandemia, portanto, essa conjuntura econômica, o Banco de Moçambique foi adotando uma postura de política monetária mais conservadora, mais restritiva, em vista, portanto, a cumprir o seu mandato primário, que é a estabilização de preço, para proteger o bolso, portanto, dos moçambicanos, o poder de compra dos moçambicanos, para proteger, portanto, um crescimento econômico sustentável e duradouro, portanto, e real, porque quando temos altos níveis de preços, portanto, o crescimento econômico já não é sustentável, não é real e, pode ser um crescimento econômico nominal. Daí que, permita-me só em 2 segundos terminar, o Banco de Moçambique vinha tendo agora, neste 2024, políticas de flexibilização da política monetária como corolário da inflação controlada de um dígito, mas agora com essa onda de especulação, a inflação dos principais bens, das cestas básicas que estão lá computadas no IPC, podemos ter aqui taxas de juros mais altas para conter a inflação a médio prazo. Clésio Foia, muito obrigado pela sua presença, Clésio Foia, que é economista, que nos ajudou a analisarmos um pouco sobre os impactos da greve que está a ocorrer no país, que resulta da crise pós-eleitoral e que coloca o candidato presidencial Venâncio Mondlane, representado pelo Partido Podemos, e as instituições que de alguma forma zelam pelas questões eleitorais. Há aqui falta de entendimento e esta situação de alguma forma vai criando danos para a própria economia nacional. E nós temos que agradecer pela sua presença, caro telespectador, que nos acompanhou ao longo desses minutos, o nosso debate, onde debruçamos, levantamos os principais pontos que de alguma forma vão norteando aquilo que é a economia nacional. Esta foi a nossa primeira edição e desta forma colocamos o ponto final desta primeira edição do programa a Radiografia do País. Aqui fazemos análise dos assuntos que marcam a atualidade nacional e desta forma colocamos o ponto final da presente edição, com a promessa de voltarmos na próxima edição. Boa tarde, até a próxima.